Durante um tempo fiz um tratamento e fiquei internada para tratar uma infecção urinária. Eu não estava doente do corpo inteiro, sabe? Era aquela coisa bem específica, incômoda, que exige antibiótico forte, às vezes na veia, e monitoramento. Eu entrei no hospital pensando, vou tomar o remédio, melhorar e voltar para casa. Só que, dentro daquele hospital, o que era para ser simples começou a ganhar um peso estranho, daqueles que a gente não consegue explicar direito, mas sente na pele. Logo nos primeiros dias, eu passei por vários médicos. A rotina era bem clara. Entravam, cumprimentavam, diziam o nome, a especialidade, explicavam rapidinho o que iam avaliar e pronto. Tudo dentro do esperado. Em algum momento, minha pressão subiu muito e isso me assustou, mas depois, quando fui transferida para outro hospital, eu comecei a melhorar. E foi exatamente aí, nesse segundo hospital, que a história começou a ficar diferente. Numa noite, por volta das 7, chegou um médico no quarto. A porta abriu como sempre, mas ele não fez o que todos faziam. Ele não se identificou. Não disse sou o doutor tal. Não falou especialidade, nem justificou a visita. Ele apenas deu boa noite, se aproximou com um estetoscópio, me examinou com calma, ouviu meu peito, observou meu rosto, e ao terminar disse algo simples, que eu estava bem, que eu ficasse com Deus. E foi embora. Pode parecer pouca coisa, mas quem já ficou internada sabe, hospital tem um jeito próprio. Tudo é protocolar. Tudo tem nome, crachá, equipe, registro. E aquele homem passou por mim como se estivesse fora do roteiro. Na hora, eu comentei com a colega de quarto. Você viu esse médico? Achei diferente, meio estranho. E ela respondeu que não viu ninguém me examinando. Eu pensei, ué, talvez ela tenha cochilado, talvez estivesse distraída. Deixei pra lá. Só que no dia seguinte, à noite, ele voltou. Mesma coisa. Sem prancheta, sem papéis, sem ficha, sem tablet, nada. Só o estetoscópio. Examinou, observou, desejou que eu ficasse com Deus e saiu. Aquilo se repetiu. Um dia após o outro. Eu fiquei internada 17 dias. E praticamente todos os dias, ele aparecia. Sempre à noite. Sempre sem se apresentar. Sempre sozinho. E a parte que mais me confundia era esta. Eu perguntava para as enfermeiras quem era aquele médico e ninguém sabia me dizer. Não era é o clínico de plantão. Não era, é o fulano da cardiologia. Não era, é o residente de tal equipe. Era sempre a mesma resposta vaga, ou um olhar de dúvida, como se eu estivesse falando de alguém que não existia no quadro do hospital. E aí veio um detalhe que me marcou como um selo em cera quente. Um dia, eu o vi durante o dia no corredor. Pela primeira vez não foi no quarto, nem naquela hora do começo da noite. Eu consegui enxergar melhor a roupa dele, e na região do peito eu vi um nome, Jerônimo. Aquilo bateu forte em mim, porque eu tinha uma consulta marcada com o Dr. Jerônimo, mas em outra data, em outro contexto, fora daquele internamento. Eu pensei, então é ele. Deve ser o Jerônimo que eu ia conhecer. Só que a história não encaixou. Quando recebi alta e saí do hospital, eu fui procurar os Jerônimos que trabalhavam ali. E quando eu finalmente encontrei, eu quase não acreditei. Não era ele. Não era nem parecido. O médico que me visitava era magro, baixo, jovem, ágil, cabelo bem pretinho, andava rápido, não puxava conversa com ninguém e parecia sempre passando pelos corredores como uma sombra silenciosa. Já os Jerônimos que eu encontrei eram completamente diferentes. Um era bem mais velho, com postura e expressão de muitos anos de profissão. O outro tinha um jeito mais lento, de andar com calma, e mesmo sendo mais novo do que o primeiro, ainda assim não tinha nada a ver com o médico que me examinava noite após noite. E aí ficou a pergunta que não me largou mais. Quem era aquele homem? Por que só eu o via? Por que minha colega de quarto dizia não ver? Por que as enfermeiras não sabiam me dizer? Por que ele nunca se identificou? E por que, mesmo sem eu pedir, ele voltava todos os dias, como se estivesse acompanhando algo que não era apenas a infecção urinária? Aqui vem o ponto mais importante de tudo isso. Antes de continuar, tem momentos em que a vida coloca a gente num lugar de fragilidade, como um leito de hospital, e é justamente aí que algumas portas ficam entreabertas. Nem sempre é para ver fantasma ou para viver um susto de filme. Às vezes, é para perceber cuidado onde a lógica não alcança. E, dentro de uma visão espírita, existem explicações possíveis para visitas assim: presenças de amparo, equipes espirituais, auxílio em momentos críticos, inspirações e proteções que acontecem de um jeito tão discreto que parecem coincidência, até que deixam de parecer.
E se você já sentiu alguma coisa parecida, não importa se foi no hospital, em casa, no luto ou no momento de medo, fica comigo até o final, porque a história não é só sobre um médico estranho. É sobre o que pode estar acontecendo quando a gente acha que está sozinho, mas não está. Se você está gostando desse relato e quer ver mais histórias reais com uma leitura espiritual, confere agora se você já está inscrito no canal e deixa o like, porque isso ajuda demais o vídeo a chegar em mais gente que também precisa entender certas coisas que a vida não explica na superfície. Porque, a partir daqui, a pergunta muda de forma: e se aquele Jerônimo não fosse um médico comum? E se ele não estivesse ali por acaso? E se o nome que eu vi fosse um sinal, não uma identificação comum? E se a minha pressão ter subido, a transferência de hospital e essas visitas constantes tivessem ligação com algo que eu só fui compreender depois? Na parte 2, eu vou te conduzir pela explicação espírita mais provável para esse tipo de encontro, porque isso acontece mais em ambientes como hospitais, o que pode ter significado o nome Jerônimo, e quais sinais ajudam a diferenciar imaginação, confusão do internamento, efeitos de medicação, de uma experiência espiritual real de amparo. E eu vou te contar também o detalhe que mais me arrepiou quando eu tentei provar para mim mesma que era só coincidência. Antes de continuar, me conta nos comentários se você já passou por algo parecido em hospital, ou se já sentiu que alguém te ajudou do nada num momento difícil. E se conhece alguém que viveu algo assim, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Na segunda noite em que ele apareceu, eu tentei me convencer de que era só mais um médico do plantão. Hospital tem troca de equipe, tem gente que entra e sai, tem residente, tem médico cobrindo colega, tem visita rápida. Só que aquela presença não se encaixava em nada disso. Era como se ele tivesse um horário comigo, e não com o hospital. Ele vinha sempre com a mesma calma, sempre com o mesmo cuidado silencioso, como alguém que não estava ali para cumprir burocracia, mas para acompanhar. E eu comecei a reparar em detalhes que, antes, eu não daria importância. O jeito que ele olhava, por exemplo, não era aquele olhar apressado de quem está indo para o próximo quarto, com a cabeça na lista de exames. Era um olhar firme, humano, e ao mesmo tempo distante, como se enxergasse algo além do que eu estava dizendo. Eu falava da infecção, do incômodo, da pressão, e ele parecia avaliar uma camada mais funda. Não precisava de perguntas longas. Ele ouvia meu peito, observava meu rosto, e parecia confirmar: ela vai ficar bem. O que me perturbava não era medo, era confusão. Porque, se fosse algo ameaçador, eu teria sentido pavor. Mas o que eu sentia era um misto de estranheza com alívio. Como se, depois que ele saía, o quarto ficasse mais leve. Como se alguém tivesse passado ali e arrumado alguma coisa que eu nem sabia nomear. Só que aí vinha o choque de realidade. A enfermeira não sabia me dizer quem era. E não foi uma, foram várias. Teve dia que eu perguntei de um jeito bem objetivo: qual é o nome daquele médico magro, mais baixo, jovem, que vem aqui à noite com um estetoscópio? E a resposta era sempre um não sei, um deve ser do plantão, um não vi, ou então elas desviavam com a pressa de quem está trabalhando. Eu comecei a pensar em explicações bem pé no chão. Medicação, cansaço, estresse, pressão alta. No hospital, a gente dorme picado, ouve barulho de carrinho, gente entrando, luz acendendo. O corpo fica fragilizado. A mente tenta montar sentido com peças soltas. Eu pensei: será que eu estou confundindo sonhos com realidade? Só que tinha um problema. Eu lembrava das frases, lembrava do toque do estetoscópio frio, lembrava do som da respiração que ele pedia para eu fazer. Isso não parecia sonho. Era muito concreto. Então, aos poucos, eu fui entendendo por que, dentro da visão espírita, ambientes como hospitais são vistos como lugares de grande movimentação invisível. Na explicação espírita, o hospital não é só um prédio de remédio e exame. É um ponto de socorro. Um lugar onde muita gente chega com medo, dor, desespero, tristeza, e onde a vida e a morte ficam próximas. E quando a gente está fragilizado, a sensibilidade aumenta. Não é que todo mundo vira médium do nada, mas é como se o volume do mundo espiritual ficasse mais alto para algumas pessoas, em alguns momentos. Segundo a visão espírita kardecista, existem equipes espirituais de amparo que atuam onde há sofrimento e necessidade. Nem sempre elas aparecem como luz, asa ou coisa espetacular. Muitas vezes, o socorro vem por intuição, por proteção em acidentes, por ideias que surgem na mente de um médico, por uma decisão que muda um rumo. E, em situações específicas, pode acontecer de uma pessoa perceber a presença de um benfeitor espiritual de forma mais direta. E aí entra uma hipótese que, quando eu ouvi pela primeira vez, fez meu estômago gelar, mas de um jeito diferente do medo. Fez gelar porque encaixava.
E se aquele médico fosse um espírito amparador se apresentando na forma que eu mais aceitaria naquele momento? Pensa comigo, eu estava num hospital. Eu confiava em médicos. Eu precisava de segurança. Se eu visse uma figura espiritual do jeito clássico que as pessoas imaginam, eu poderia me desesperar, minha pressão poderia subir mais, eu poderia piorar. Mas um médico era o formato perfeito para eu receber o cuidado sem entrar em pânico. No espiritismo, existe a ideia de que o plano espiritual utiliza formas, impressões e até roupagens simbólicas para facilitar o contato e não assustar. Não é teatro, é linguagem. A nossa mente interpreta aquilo que consegue interpretar. E em momentos de vulnerabilidade, a percepção pode se ajustar para captar o socorro de forma mais acessível. E aqui vem um ponto importante: isso não significa que era imaginação. Significa que, se era uma experiência espiritual, ela poderia ter sido filtrada pelo meu próprio repertório emocional. Eu estava num lugar onde a figura de autoridade e cuidado era o médico. Então o amparo pode ter sido percebido assim. Mas por que o nome Jerônimo? Aí é onde a coisa fica ainda mais interessante dentro da interpretação espírita. Nome, muitas vezes, é sinal. Pode ser coincidência, claro. Mas pode ser também uma forma de identificação simbólica. Jerônimo pode ter sido o nome daquele espírito, pode ter sido um apelido espiritual, pode ter sido uma ligação com alguém que eu iria conhecer depois, ou pode ter sido simplesmente o detalhe que eu precisava para prestar atenção e lembrar. Porque se eu não tivesse visto nome nenhum, talvez eu tivesse apagado isso como coisa da cabeça. Só que o nome foi como uma âncora, algo que me fez dizer isso aconteceu. E tem outra hipótese espírita ainda mais delicada, a de que eu poderia estar sob acompanhamento por causa da minha pressão e do meu estado emocional, não só pela infecção. Às vezes a pessoa interna por uma coisa simples, mas o espírito está num momento crítico, fragilizado, e precisa de amparo para não cair em desespero, para não entrar em pânico, para não atrair influências ruins. O hospital, nesse sentido, vira um lugar de prova e de proteção ao mesmo tempo. Eu não estou dizendo que todo médico desconhecido é espírito, tá? Isso seria até injusto com os profissionais que trabalham muito e nem sempre são reconhecidos. O que torna esse caso peculiar é o conjunto. Ele não se identificava, vinha sempre sozinho, ninguém sabia quem era, minha colega não via, e o Jerônimo real não era ele. É o pacote completo que deixa a pulga atrás da orelha. E existe um detalhe sobre a minha colega de quarto que também pesa nessa interpretação. Nem todo mundo percebe as mesmas coisas. Às vezes uma pessoa no mesmo ambiente não vê nada, e a outra vê. No espiritismo, isso tem a ver com sensibilidade, com o momento da pessoa, com sintonia emocional, com mediunidade latente, e até com permissão espiritual. E por mais que isso pareça abstrato, na prática é simples. Tem gente que é mais antena e tem gente que é mais rádio desligado, e isso pode variar ao longo da vida. Só que eu ainda precisava de um ponto de confirmação. Porque eu não queria viver de suposição. Eu queria algo que me fizesse pensar, ok, isso não foi só estresse. E foi aí que aconteceu uma coisa que eu quase não contei pra ninguém, porque parece pequena. Mas foi o detalhe que me deixou com a sensação de que eu tinha sido acompanhada por alguém que não estava na escala do hospital. Na parte 3, eu vou te contar qual foi esse detalhe, porque ele mudou o jeito como eu interpretei tudo, e como, depois disso, eu comecei a olhar para experiências parecidas de outras pessoas com outra maturidade. E também vou explicar, pela visão espírita, a diferença entre amparo espiritual e confusão mental causada por medicação e internação, porque isso é importante para a gente não se enganar nem se assustar à toa. E antes de seguir, deixa eu te falar uma coisa rápida. Muita gente assiste os vídeos até o fim e nem percebe que não é inscrita no canal. Dá uma conferida agora se você já se inscreveu e se o sininho está ativado, porque assim você recebe aviso sempre que sair um vídeo novo como esse, que ajuda a gente a entender experiências que não cabem numa explicação comum. O detalhe que mudou tudo aconteceu de um jeito quase banal. Não foi uma visão, nem uma frase misteriosa, nem nada cinematográfico. Foi algo simples, mas certeiro. Em uma das últimas noites da internação, depois que ele saiu do quarto, eu senti uma tranquilidade física que eu não sentia havia dias. Não era só emocional. Meu corpo relaxou. A respiração ficou mais profunda. O aperto no peito que vinha junto com a pressão alta simplesmente cedeu. Naquela noite, eu dormi inteira. Sem sobressalto. Sem acordar assustada. Sem aquela sensação de alerta constante que o hospital provoca. No dia seguinte, a equipe médica comentou que minha pressão estava surpreendentemente estável. Ajustaram a medicação, sim, mas um dos médicos chegou a dizer algo como: seu organismo respondeu muito bem. E aquilo ficou ecoando em mim.
Porque não era só o organismo. Era como se algo tivesse sido alinhado antes. Foi aí que eu comecei a prestar atenção em outra coisa. Todas as vezes que aquele médico aparecia, eu melhorava depois. Não era imediato, nem mágico, mas era consistente. Meu estado geral ficava mais equilibrado. Menos ansiedade. Menos medo. Menos aquela sensação de que algo podia dar errado a qualquer momento. E isso é muito importante dentro da visão espírita, porque o espiritismo não trabalha com a ideia de milagre instantâneo, mas de equilíbrio. Amparo espiritual não é espetáculo. É ajuste fino. É sustentar a pessoa para que o corpo consiga responder melhor ao tratamento, para que a mente não atrapalhe a recuperação, para que o espírito não se desespere. E aí entra uma distinção fundamental, que muita gente confunde. Nem toda experiência estranha em hospital é espiritual, mas nem toda experiência espiritual é confusão mental. Existe, sim, a possibilidade de delírio, efeito colateral de medicação, alteração de consciência. O espiritismo não ignora isso. Pelo contrário, ele é muito cuidadoso em separar uma coisa da outra. O que pesa aqui é a coerência da experiência. Ela se repetia. Ela tinha padrão. Ela não vinha acompanhada de medo, desorientação ou perda de noção da realidade. Eu sabia onde estava, sabia quem eu era, sabia quem eram os médicos oficiais. Não havia ruptura com a realidade. Havia algo a mais acontecendo paralelamente. Outro ponto que me fez refletir foi o comportamento daquele médico desconhecido. Ele nunca tentou me impressionar. Nunca falou nada grandioso. Nunca fez promessa. Nunca disse eu sou isso ou eu sou aquilo. Ele simplesmente examinava, desejava que eu ficasse com Deus e ia embora. Isso, dentro da visão espírita, é muito compatível com a postura de espíritos benfeitores. Eles não se colocam como protagonistas. Eles não buscam reconhecimento. Eles passam, ajudam e seguem. E quando eu comecei a estudar relatos parecidos, eu percebi que o meu não era um caso isolado. Muita gente descreve experiências semelhantes em hospitais. Médicos que ninguém conhece, enfermeiras que aparecem e somem, pessoas que transmitem uma paz inexplicável e depois não são encontradas em lugar nenhum. O espiritismo interpreta isso, em muitos casos, como percepções de equipes espirituais atuando junto às equipes encarnadas. Não é que o espírito se materializa como num filme. É mais sutil. É percepção. É sintonia. É como se, por alguns instantes, a fronteira ficasse mais fina. E o nome Jerônimo continuava martelando em mim. Porque nome não é detalhe pequeno. Na tradição espírita, nomes podem surgir como símbolo, como referência, como forma de fixar a experiência na memória. Não necessariamente para ser pesquisado depois como um CPF espiritual, mas para marcar, isso aconteceu, isso importa. Depois da alta, eu tentei racionalizar tudo. Eu disse para mim mesma que podia ter sido coincidência, que podia ter sido um médico de apoio, que podia ter sido um erro de percepção. Mas, no fundo, algo em mim já sabia que aquela explicação não dava conta de tudo. Porque coincidência não visita 17 dias seguidos, no mesmo horário, com o mesmo cuidado, sem nunca deixar rastro administrativo. E tem um último aspecto, talvez o mais delicado de todos, a sensação de proteção. Não de curiosidade, não de susto, não de dúvida apenas. Proteção. Como se alguém estivesse ali garantindo que eu atravessaria aquele período sem algo mais grave acontecer. No espiritismo, isso se chama amparo. E muitas vezes, esse amparo vem de espíritos que já tiveram ligação conosco em outras vidas, ou que assumiram compromissos de cuidado. Isso não quer dizer que eu devo algo, nem que eu tenha uma missão especial por causa disso. Às vezes, é só cuidado mesmo. Como alguém que segura a bicicleta enquanto a criança aprende a pedalar, sem aparecer na foto depois. Na parte 4, eu vou falar sobre por que algumas pessoas vivem esse tipo de experiência e outras não, o papel da sensibilidade espiritual, o que diferencia a percepção de fantasia e o que o espiritismo orienta a fazer depois de viver algo assim. Porque o mais importante não é o fenômeno em si, mas o que a gente faz com ele depois. E agora eu quero te ouvir. Você acha que esse tipo de amparo espiritual acontece mais do que as pessoas imaginam? Escreve nos comentários o que você pensa sobre isso e, se esse relato está fazendo sentido para você, compartilha com alguém que gosta de conversar sobre espiritualidade sem exagero e sem medo. Depois de tudo que vivi, a pergunta que começou a surgir não foi mais quem era aquele médico, mas por que eu vivi isso e outras pessoas não. Porque se você perguntar por aí, vai encontrar gente que passou anos internada e nunca percebeu nada fora do comum. E vai encontrar outras pessoas que relatam experiências muito parecidas com a minha,
quase sempre momentos de fragilidade, doença, luto ou grande tensão emocional. Dentro da visão espírita, isso não tem a ver com privilégio, nem com dom especial no sentido fantasioso. Tem a ver com sensibilidade e sintonia. Sensibilidade espiritual não significa ver espíritos o tempo todo. Muitas vezes, significa apenas perceber algo quando a situação favorece. E hospital é um desses lugares onde o véu fica mais fino, porque o corpo está fragilizado, o orgulho baixa, o medo aparece e a pessoa fica, sem querer, mais aberta. Outra coisa importante é o estado emocional. Eu não estava revoltada, nem descrente, nem fechada. Eu estava vulnerável, sim, mas também entregue ao cuidado. Isso cria uma condição diferente. O Espiritismo explica que a mente funciona como um rádio. Não adianta o sinal estar disponível se o aparelho está fora de sintonia. Em certos momentos da vida, a gente entra numa frequência mais receptiva sem perceber. Mas é essencial dizer algo com muita responsabilidade. Viver uma experiência dessas não significa que a pessoa deve sair procurando fenômenos, nem interpretando tudo como espiritual. O próprio Espiritismo alerta para o perigo da imaginação descontrolada. A orientação sempre foi: observe com calma, mantenha o equilíbrio, não alimente fantasias, nem negue automaticamente o que aconteceu. E o que fazer depois de viver algo assim? A resposta espírita é surpreendentemente simples. Não é sair contando para todo mundo esperando validação. Não é criar medo. Não é tentar ver de novo. É agradecer em silêncio, cuidar mais da própria vida emocional, buscar equilíbrio, fazer o bem dentro do possível e seguir em frente. O amparo não vem para criar dependência, vem para fortalecer. Eu percebi, depois disso, que aquela experiência me deixou mais consciente da minha própria fragilidade, mas também mais confiante de que não estamos largados à própria sorte. Não no sentido de que alguém vai resolver tudo por nós, mas no sentido de que não caminhamos sozinhos quando a coisa aperta demais. Outro ponto que faz muita diferença é entender que nem sempre a percepção acontece no momento mais intenso. Às vezes, a pessoa só vai compreender o que viveu meses ou anos depois, quando junta as peças. E foi isso que aconteceu comigo. Na época, eu só estranhei. Só depois, com estudo, reflexão e conversa com pessoas mais experientes na doutrina espírita, é que o quebra-cabeça começou a fazer sentido. E existe ainda um cuidado fundamental: não romantizar hospital, dor ou doença. O Espiritismo não ensina que a pessoa adoece para ver espírito ou para receber visita espiritual. A doença é uma experiência dura, e o amparo existe justamente para minimizar sofrimento, não para justificá-lo. O foco nunca deve ser o fenômeno, mas o aprendizado emocional que vem junto. Hoje, quando penso naquele médico, eu não penso mais em mistério. Penso em cuidado. Em presença silenciosa. Em algo que aconteceu sem precisar de explicação completa. Porque nem tudo que é real precisa ser totalmente compreendido para ser verdadeiro. E talvez essa seja a maior lição dessa história. A vida não nos pede que entendamos tudo. Ela nos pede que atravessemos com um pouco mais de confiança. Na parte 5, eu vou fechar esse relato falando sobre o que mudou em mim depois dessa experiência, porque eu demorei tanto para contar essa história, e o que ela pode significar para quem está passando agora por um momento difícil, seja no hospital, seja em casa, seja no silêncio de uma dor que ninguém vê. Antes de seguir, aproveita esse momento e escreve nos comentários se essa história te trouxe conforto, dúvida ou reflexão. Às vezes, colocar em palavras já é parte da cura. E se você acha que esse relato pode ajudar alguém que está fragilizado agora, compartilha. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisava ouvir. Depois de tudo isso, eu entendi por que demorei tanto tempo para contar essa história. Não foi por medo do julgamento dos outros. Foi porque eu mesma precisei de tempo para digerir o que vivi. Algumas experiências não pedem resposta imediata. Elas pedem maturação, como fruta que só adoça longe da pressa. Quando saí do hospital, minha vida seguiu. Eu voltei à rotina, aos compromissos, às preocupações comuns. Mas algo tinha mudado silenciosamente dentro de mim. Eu fiquei menos desesperada diante de problemas de saúde. Menos tomada pelo pânico do "e se der errado?". Não porque eu me tornei inconsequente, mas porque a sensação de abandono diminuiu. Não sumiu, mas perdeu força. E isso é importante dizer com clareza. Aquela experiência não me transformou em alguém especial, nem me fez sentir acima de ninguém. Pelo contrário, ela me tornou mais humana. Mais consciente de que todos nós, em algum momento, vamos precisar de ajuda que não controla, não escolhe e não entende completamente. Com o tempo, eu percebi que o mais valioso daquela vivência não foi a figura do médico em si, mas o que ela despertou em mim depois.
Um cuidado maior com meus pensamentos. Uma atenção diferente às emoções. Uma vontade mais sincera de não alimentar desespero quando as coisas fogem do controle. Dentro da visão espírita, isso faz todo sentido. O amparo espiritual não vem para impressionar. Ele vem para sustentar. E, muitas vezes, o maior efeito do amparo não é o que acontece durante a experiência, mas o que permanece depois. Um ajuste interno. Um fortalecimento invisível. Eu também aprendi a respeitar o silêncio das experiências alheias. Nem todo mundo precisa contar tudo. Nem toda vivência espiritual precisa virar relato público. Algumas histórias são íntimas, quase sagradas, porque tocaram pontos muito delicados da nossa existência. E só devem ser compartilhadas quando viram instrumento de acolhimento, não de vaidade. Hoje, quando alguém me conta algo parecido, eu não desacredito, mas também não incentivo fantasias. Eu escuto. Porque escutar, às vezes, é o maior gesto de respeito que a gente pode oferecer. O Espiritismo ensina equilíbrio. Nem negar tudo, nem acreditar em tudo. Observar, sentir, refletir. Se você está passando por um momento difícil agora, seja por doença, medo ou solidão, talvez essa história não esteja aqui para te provar nada. Talvez esteja apenas para te lembrar que cuidado nem sempre faz barulho. Às vezes, ele passa de mansinho, ajusta o que precisa ser ajustado e segue adiante, sem pedir reconhecimento. E se você nunca viveu nada parecido, tudo bem. Isso não te torna menos amparado. O apoio pode vir de outras formas. Uma conversa, uma decisão certa no momento crítico, um atraso que vira proteção, uma força que surge quando você jurava não ter mais nenhuma. O que fica dessa história não é a pergunta quem era aquele médico, mas outra bem mais importante: como eu estou cuidando de mim depois que a vida me mostrou que eu não caminho sozinha? Se esse relato te tocou de alguma forma, deixe um comentário dizendo o que você sentiu ao ouvir essa história até o fim. Às vezes, alguém lendo seu comentário vai encontrar exatamente a palavra que precisava hoje. E se você conhece alguém que está passando por um período difícil, compartilhe esse vídeo. Pode ser um gesto simples, mas com um alcance maior do que você imagina. Obrigada por ficar até aqui. E por caminhar comigo por essa história.